Olá, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a esse nosso canal de formação continuada. Em nome da EFAP, a Escola de Formação dos Profissionais da Educação, eu agradeço muito a presença de vocês. Meu nome é Elaine Leite e o meu papel aqui vai ser moderar uma conversa com a equipe do Jornal Joca, que é um trabalho super interessante, a gente tem certeza que vocês vão adorar. Elas já vieram aqui no dia 2 de julho, fizeram uma primeira apresentação, onde a gente pode conhecer bastante sobre a proposta do jornal, né? E hoje a gente está voltando para trazer um pouco mais informações, trazer um pouco uma informação do hot site, do jornal, trazer também algumas boas práticas, alguns exemplos de atividades que foram feitas, tanto na nossa rede quanto fora da nossa rede, né? E aí eu vou chamar para essa nossa conversa, então, pedir que se apresentem a Mônica Gouveia e a Sabrina Generali. A gente está aguardando aqui a professora Nelly Mengali da Coped, que deve chegar e se juntar a gente também nessa conversa, né? Então, eu passo a palavra para a Mônica Gouveia, pedindo que ela se apresente, e já na sequência, já dê andamento aqui à nossa conversa, porque a gente tem bastante assunto hoje, né? Então, vamos logo então, à apresentação. Então, Mônica, muito boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês e a gente vai hoje procurar trazer muitas novidades para vocês sobre o trabalho remoto que está sendo feito com o Joca em várias escolas, como disse a Elaine, do estado de São Paulo e fora daqui também. Meu nome é Mônica, como vocês já sabem, e eu sou responsável pela área educacional do Joca. E eu estou aqui hoje com a Sabrina, que vai se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Sabrina Generali, sou gerente de marketing do Joca. E hoje é a minha primeira vez aqui, da última formação a Mônica veio sozinha, eu vim aqui para apoiá-la. E eu tenho participado bastante de formações com redes públicas junto com a Mônica. A gente tem atuado junto a professores para formação com o uso do conteúdo jornalístico, seja impresso, seja digital, principalmente agora digital, e também com questões relacionadas à diversidade e interculturalidade, que é a minha área de estudo. Vamos nessa, então, né? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, gente, vou retomar para vocês o que é o Joca. O Joca é um jornal, como jornal adulto, feito para o público infanto-juvenil. Então, ele tem uma estrutura com todas as sessões de um jornal adulto, Brasil, Mundo, a gente vai olhar um pouco ele agora com vocês, esportes, cultura, tecnologia, e também sessões específicas para a faixa etária de 7 a 17 anos. Então, a gente tem aí enfim, uma quantidade de conteúdo para todas as idades e gostos. Quais são os diferenciais do Joca? Bom, além da maior preocupação ser a escolha da pauta, uma pauta que seja atualizada, ele é um jornal quinzenal, então ele traz os principais acontecimentos da última quinzena, e também uma pauta muito criteriosa para justamente ele ter uma abrangência no sentido dos assuntos, mas também uma adequação para o público. Então, a gente nunca vai ver notícias de extrema violência no Joca, mas a gente vai ver de todos os outros temas com a contextualização e adequação, não só da perspectiva temática, mas também da linguagem. Então, eu vou fazer uma navegação agora rapidamente com vocês. Mas antes, né, Sabrina, talvez... tá bom, e depois a gente vai mostrar aonde vocês podem encontrar o Joca no site do Centro de Mídias. Eu acho que a gente pode ir pelo Centro de Mídias e chegar no jornal, hein? Vamos fazer isso. Boa, Sabrina. Então vamos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Assim a gente já mostra o caminho, né, Sá? Uhum. Estão vendo aí o site do Centro de Mídias, né? Uhum.
materiais de orientação, aqui no menu superior. Os materiais do Joca. Parece estar um pouco desconfiado. Acho que está carregando a minha internet aqui. Pronto, vai carregar aqui no centro. Então, a gente tem aqui materiais de parceiros, a segunda aba. E aqui os materiais do Joca. A gente montou um site para disponibilizar os conteúdos para vocês. Você quer primeiro passar esses conteúdos, Mônica, ou quer direto entrar na edição? Vamos mostrar os conteúdos e aí a gente entra na edição. Que é essa última aqui, ó. Isso, essa aqui. Então, a cada quinzena, a gente tem uma edição do Jornal Joca e uma edição do My Little Newspaper. Clicando aqui, vocês vão acessar todas as edições que foram disponibilizadas agora no segundo semestre, né, Mônica? Me corrija se eu estiver errada. Sim. E aí, além disso, tem alguns materiais específicos que são disponibilizados a cada edição. Então, as atividades multidisciplinares, que abrangem atividades por 1º ao 9º ano. Tem atividades para todos os anos, então são modelos de atividades que podem ser aplicadas nos diferentes anos. Planos de aula para execução de aulas online e quizzes. Quer falar um pouco mais sobre cada um deles, Mônica? Eu vou falar sobre eles durante a nossa apresentação. Então, aqui a gente fala de materiais específicos para o trabalho com o Joca cada edição, porque eles estão relacionados ao conteúdo jornalístico publicado. Mas, na sequência, a gente tem materiais que a gente chama de permanentes, que eles podem ser usados em diferentes tempos, em diferentes momentos. A gente tem um conteúdo super, super rico de educação midiática. Ele cobre não apenas jornalismo, mas também mídias sociais, publicidade e propaganda e, por fim, produção de mídia, e aí são em diferentes mídias. São sequências de aula que terminam com um jogo. É super interessante a exploração, porque faz bem parte do cotidiano das crianças e dos jovens, os conteúdos explorados, e legal porque fecha de uma forma divertida, né, com um jogo. A TV Joca é um canal nosso no YouTube que tem vários conteúdos produzidos para explorar temas que precisem de algum aprofundamento, mas bem na linha do que os jovens YouTubers produzem. Tem um manual, como fazer um jornal, um material interativo, vocês baixam e podem utilizar com os estudantes, distribuir para eles. Banco de boas práticas online, ali vocês encontram práticas de professores de vários lugares do país aplicadas já, então um relato deles, é uma rede de compartilhamento. Vários webinars que a gente já realizou para leitores, webinars para educadores, né, então estão disponíveis no YouTube. E aí esses 3 podcasts, o Saiu no Joca Pro e o Papo Joca são podcasts quinzenais. O Saiu no Joca Pro são para os professores e professoras, e o Papo Joca é um conteúdo produzido pela nossa equipe de jornalismo, dialogando com as crianças e os jovens. Eles falam de coisas que eles gostam, como literatura, animações, jogos, é bem informal. E o Revistim, ele é semanal, é uma parceria que a gente tem com a Rádio CBN, toda sexta-feira sai um episódio novo, também é destinado aos jovens. Posso entrar na edição? Sim. Só uma errata, que é o seguinte, na verdade, a Seduc São Paulo está recebendo o Joca desde o mês de abril. Então, vocês têm edições aí, e o Joca, ele tem 60%... Desde a 148 aqui. Desde a edição 148. Então, ele tem 60% das matérias, são matérias que os jornalistas chamam de matérias frias, ou seja, que não envelhecem, não caducam. Então, vocês podem entrar nesse link e escolher matérias de todas essas edições que estão aí disponíveis para vocês. A Seduc São Paulo é a secretaria do Brasil inteiro que está recebendo por mais tempo o Joca agora na pandemia. Bom, então a gente vai agora olhar para o Joca. O Joca, ele tem na capa sempre a manchete da reportagem especial, né, que é a reportagem de... rapidinho, Mônica, eu vou compartilhar o PDF para a gente conseguir ver ele inteiro, porque aqui, vocês viram, né, o caminho que eu fiz, é o caminho que todos os educadores vão poder fazer pelo Centro de Mídias para acessar esse conteúdo, só que eu vim aqui, baixei, eu vou descompartilhar e compartilhar meu PDF, para todo mundo poder ver integralmente. Na verdade, quando você faz isso, na verdade, o que vocês devem fazer, gente. Vocês baixam o PDF, baixam
para a sua máquina, e aí vocês enviam para os alunos. Ele está no formato comprimido, ele pode ser enviado até por WhatsApp e ser lido facilmente por WhatsApp. Então, mesmo aqueles alunos que não têm acesso a nenhum dispositivo, que usam o celular do pai à noite, o pai pode receber o Joca e ler com os filhos, e vocês também, aí, quando puderem ler com eles. Outro dia eu soube de uma professora que está dando aula às 9 da noite. Foi a Sabrina que me contou até, uma professora que ela entrevistou, que está dando aula, porque é a hora que os pais chegaram em casa, em que então os alunos têm acesso ao dispositivo. Bom, então Mônica, Mônica e Sabrina, eu vou aproveitar só o gancho para a gente não perder. Surgiu uma questão aqui do professor Jorge Luiz. Ele está perguntando, está comentando, né, que o jornal o Joca poderia ser distribuído nas escolas de forma física. Então, você teria algum comentário com relação a isso? Esse é o nosso projeto para 2021. Aliás, com a SEDUC São Paulo e com todas as redes a gente está fazendo essa proposta. Como as aulas vão ser híbridas a princípio, a gente vai propor esse fornecimento do impresso, de alguns impressos, para que sejam codiziados pela escola. É dessa maneira que, em geral, as redes usam o Joca, né? Normalmente, são 30 exemplares por escola, mas como a gente vai estar em aulas híbridas, a gente vai ver a SEDUC quanto pode, 30 porque é o número da turma em geral, né? E o Joca circula de 1º a 9º ano. Dá tempo, porque apesar de ser quinzenal, como eu disse, as matérias duram, né? Não envelhecem. Então, a gente pretende fazer isso sim. Esse professor... Eu acho que tem uma coisa interessante de comentar, que eu acho que se conecta com o que outro professor aqui, Progeiel Ferna, o login da pessoa que comentou aqui, que ele fala... o jornal e a rádio da escola são muito importantes serem formados. Tem uma questão que pensando em ensino híbrido, você ter atividades presenciais, por exemplo, com a mídia impressa, com a mídia física, que você tem uma linearidade de leitura, você tem o material ali na mão para ser trabalhado todos ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que quando está no digital, cada um pode estar num lugar, né? Lugar, eu digo lugar, mesmo páginas ou aplicativos diferentes. E indo para casa, é possível trabalhar, por exemplo, com produção de mídia, ou com um aprofundamento do que foi iniciado no físico ali na escola. Isso. Bom, então vamos lá. O Joca, então, olha, vocês veem, a capa é uma capa de um jornal. Então ele tem as colunas com as chamadas para as principais matérias e a manchete da matéria principal. Uma curiosidade sobre o Joca. Ele é o jornal Joca. E como ele tem esse mascote, o mascote é um mico-leão dourado, porque quando ele foi criado, isso é uma coisa bem legal de vocês contarem para os seus alunos. O francês, que é o designer que criou esse mico, ele ouviu da fundadora do Joca que o jornal impresso já estava, as pessoas dizendo que o jornal impresso estava em extinção. Isso foi há 9 anos, em 2011. E ele, então, falou, eu vou criar o mascote do Joca, um mico-leão dourado, que é um animal que também está em extinção. E aí, muitas pessoas chamam o jornal do Joca, porque acham que é o jornal do mico-leão, mas, na verdade, o nome do jornal é Joca só, gente. Bom, aí a gente entra, então, vamos passar, a gente começa pela seção Brasil sempre. O Joca começa, dentro da seção Brasil, ele tem essa... seção interna chamada Em Pauta, que traz depoimentos, é uma reportagem resumida, mas é um formato de reportagem com depoimentos de leitores. É muito bacana, porque é bem para a idade, a faixa etária dos nossos leitores. Aí a gente tem sempre uma primeira reportagem, aqui no caso, sobre as eleições municipais, dessa edição desta semana, que acabou de sair, né? Então, quem vai para o segundo turno, aí passa. Aí a gente vai ter, na próxima página, já a seção Mundo. No caso, é sobre... Não, desculpa, é ainda a seção Brasil, e é a reportagem... É a página dupla, é a reportagem especial sobre a morte do homem em Porto Alegre. E aqui a gente tem, à direita,
uma notícia, aí não é uma reportagem, dizendo sobre a dificuldade de rotina de estudos em casa à distância. 65% dos alunos, aqui no Brasil. Aí a gente chega na seção Mundo. Então, tem 3 notícias. China lidera maior acordo comercial, artista cria estátua para homenagear afetados por explosão em Beirute. Olha que bacana essa estátua. É interessante o Joca, porque muitas vezes a gente encontra notícias que a gente não vê no jornal adulto, então para nós adultos também é muito interessante. Aí passa, Sabrina, tem uma subseção na seção Mundo, bom, tem mais essas 2 notícias sobre o Peru, que trocou 3 vezes de presidente, e aqui tem uma coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês, que são esses correspondentes internacionais aqui embaixo, que são adolescentes que moram tanto ou no Brasil, ou no próprio país. Se eles moram no Brasil, eles são da nacionalidade daquele país. E a gente chama de nossos correspondentes internacionais. Então, o que eles fazem? Eles opinam sobre a matéria que está sendo mostrada naquela edição. Isso é já um bom exercício fundamental, anos finais, que começa a escrever textos argumentativos, inclusive trabalhar artigo de opinião, vocês podem usar tanto em pauta como esse relato aqui. E aqui à direita, Sabrina, a gente tem uma outra notícia sobre a Palestina e os israelenses, né? Nessa coluna aqui. Que é a morte do líder palestino de Covid. E aí, a seguinte é uma subseção que em muitas edições do Joca ela tem aparecido e é muito bacana, chamada Giro pelo Mundo. Então, a gente tem aí uma pincelada dos fatos da quinzena, os fatos mais importantes pelo mundo. E vocês veem que esse é um formato, esse gênero, é chamado nota. É um formato mais curto, uma micronotícia. Então, é um gênero também interessante da esfera jornalística para vocês trabalharem com seus alunos. A gente já vai falar mais disso mais para frente. Aí vamos seguir, a gente tem a próxima sessão, é cultura, se não me engano. Estou tentando adivinhar aqui. Coleção. Não, é a sessão coleção. Essa sessão é uma sessão específica do Joca, que traz uma reportagem em forma de infográficos, ou pequenos textos, ou circuitos, justamente para facilitar a leitura do nosso público. Muitas vezes ela tem a ver com a reportagem principal, como é o caso aqui, olha, como é realizada a contagem de votos no Brasil. Outras vezes ela traz um outro tema, e ela é muito boa, muito eficaz para se fazer pesquisa de escola mesmo, sabe? Porque tem assuntos como clima, desertos, a história da TV no mundo, enfim, vários temas que podem ser usados em diversas disciplinas também por vocês. Mônica, posso fazer um comentário? Uhum. Professor Jorge Luiz falou que tanto professores como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. Mas para onde mudar? Como ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada e com tanta falta de recursos tecnológicos? Eu queria fazer um comentário que antes do acesso ao recurso tecnológico, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre a interconexão de contextos, de fatos, né? Então, de entendimento de uma sociedade complexa e pensar que a gente não precisa estar o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro em telas. Esse ir e vir é importante também para a reflexão. Então, a seção coleção, por exemplo, que a gente está dando exemplo aqui, se vocês notarem, tem 2 barrinhas laterais, que é o número 1 e o 0, que são números de programação. E eles, que na verdade, tudo por trás, né, da programação seria gerido pela combinação do número 1 com o 0. E aqui, então, quer dizer, a gente está falando de tecnologia e a gente está falando de tecnologia que pode estar num jornal impresso, né? Acho que essa é a primeira relação, mas eu queria te ouvir também, Mônica, porque acho que é importante essa reflexão. Sim, e pegando esse gancho da Sabrina, professor, a gente, depois desse ano de 2020, que a gente viveu esse bombardeio de telas,
Eu acredito que, de fato, a volta às aulas presenciais, desse formato híbrido, que é o que vai acontecer, vai trazer para a sala de aula uma ênfase no material físico. Então, agora, peraí, que vamos voltar à sua pergunta, professor, que é como fazer as aulas serem interessantes hoje, quando a escola tradicional já está tão ultrapassada. De verdade, eu sou educadora como vocês, eu fui professora há 24 anos, e eu acredito muito nesse formato do Joca, como o Joca, a gente orienta que o Joca seja usado, que é como complemento ao trabalho de todos os conteúdos em todas as disciplinas. Por quê? O jornal é um material em si multidisciplinar e interdisciplinar, né? Ele é um material do mundo, que é complexo, como o mundo que está aí fora da escola. Então, ele deve ser usado na escola como um jornal e como complemento ao trabalho que vocês fazem na sala de aula. Então, como vocês recebem o jornal uma semana antes, logo vocês recebem, quando receberem, leiam e vejam se existem matérias que vocês podem usar como complemento das suas aulas. É essa a nossa ideia, é isso que a gente vai trazer aqui agora para vocês. Mas vamos passar mais rápido, Sá, pelo jornal, porque para a gente entrar na nossa, que eu quero mostrar muitas ideias de atividades. Aqui a gente tem a seção cultura, então, em geral, a gente traz 2 notícias e uma que é essa dica da leitora ou dica do leitor, que é uma seção de resenha. Então, aqui a gente tem uma resenha mesmo sobre um show, um filme, uma peça de teatro, escrita por um leitor do Joca. Então, os alunos de vocês, estudantes, podem mandar também. Aí, a próxima é... Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia são as vacinas, aí também 2 notícias, e a má alimentação que pode afetar a altura de crianças. A gente traz muito esse tipo de informação, resultados de pesquisas científicas, de estudos comprovados, para que as crianças, sobre o nosso público, né? Para que eles possam já ir se informando e pensando em como eles vão cuidar de si mesmos, né? É claro que aqui a gente está muito imerso em assuntos de saúde hoje em dia, mas também são exploradas questões, por exemplo, como exploração do espaço, né? Então, é pesquisa científica bem de forma ampla, né? Sim, e até a participação dos jovens em Olimpíadas de matemática, né? Então, enfim, tem muita informação. Aí a gente segue para esportes, Repórter então, Mirim. em geral, também são notícias. Aqui, antes a gente chegou em Repórter Mirim, que é uma sessão que aparece em todas as edições, é uma entrevista no formato ping-pong, pergunta e resposta, sempre feita por uma criança ou por um adolescente, e aí são entrevistados qualquer pessoa, né, um público diverso, tá? Pode ser adulto, pode ser criança, adolescente. Agora sim, esporte. Esportes, em geral, traz notícias. E aqui a gente tem 3. A temporada que acabou, né, da Fórmula 1. A jovem, que é a primeira pessoa com síndrome de Down a completar triatlon Ironman. E essa sobre a brasileira que quebra recorde mundial, gente. Essa brasileira tem 41 anos, ela não é uma jovem. É super interessante essa notícia aí. E aí a gente chega nas sessões específicas do Joca. Então, Maluquices, inclusive, é uma excelente sessão para a gente entrar com as crianças pequenas, para que as crianças pequenas se interessem por ler o jornal, porque elas são 2 notícias sempre reais que aconteceram, mas que são inusitadas, malucas mesmo. Então, aqui a gente tem: cidade dos Estados Unidos elege cachorro como prefeito, e homem recria o beco diagonal de Harry Potter dentro do armário. Aqui a gente tem a seção de curiosidade, que é um gênero muito favorável para ser trabalhado nos primeiros e nos segundos anos, até terceiros anos. Você sabia que? Aqui a seção de passatempo, podemos passar, Sá? Passou já. Canal aberto é uma seção específica
que traz uma angústia, um medo de um leitor nosso, e outros leitores dão dicas para que ele supere aquele medo, aquela angústia, e sempre tem o parecer da nossa especialista, que é uma psicóloga, Natércia Tiba. Vocês lembram do Isami Tiba, que escrevia sobre disciplina? Ela é filha do Isami Tiba. Então, aqui, qual foi o medo? Meus amigos me zoam só porque eu não gosto das mesmas coisas que eles. Já falei para eles respeitarem a minha opinião, mas não adiantou. O que eu faço? E aí outros respondem. E sempre na edição tem a próxima pergunta para que vocês, se quiserem mandar as dicas dos seus alunos para o Joca, a gente publica. E a outra sessão, que é o que você faria se, também é uma pergunta que os seus alunos podem responder e enviar para o Joca. Nesse caso, se você tivesse um superpoder, qual seria esse poder e o que você faria com ele? E a pergunta da próxima edição, o que você faria se ficasse de recuperação na escola? Aí a gente sobe, tem a carta dos leitores, que essa sessão não vive sem a contribuição dos leitores. Então, a gente pede sempre que vocês, professores, elaborem cartas com seus alunos, enviem. A gente recebe muitas cartas coletivas, escritas pela classe toda. Olha, por exemplo, essa aqui. Alunos da turma 1 do 4º ano B, tá vendo? Do Rio de Janeiro. Mas tem também, olha, de uma aluna só de 9 anos. Então, tem várias, a gente publica. E aqui esse teste, que é um teste que trabalha habilidades socioemocionais, né, comportamento, que é muito... Então, por exemplo, você se vira bem sozinho, e aí ele é intercalado com o HQ do Joca, tá? Então, de 15 em 15 dias tem o HQ, nos outros 15 tem o teste. Então, vamos seguir agora, gente, para a nossa conversa. Mônica, deixa eu aproveitar, comentar, o professor Jorge Luiz falou que quando eles usam o jornal durante as aulas diárias, no fim de cada ano os alunos se tornam leitores habituais. Nossa, isso é a coisa mais importante. De jornal, né? Específico que ele coloca. E até sentem falta de ter notícias diariamente, porque quando a gente fala do Joca, né, quinzenal, mas aí eu gostaria de lembrar que a gente tem o Joca Online, que tem notícias atualizadas diariamente. E aí vem esse misto, né, de uso do impresso, do digital. Então, esse ano, a SEDUC São Paulo está recebendo o material do Joca nesse pacote. Se a gente continuar a parceria, vocês vão ter acesso ao site e vão receber os impressos. E no site tem isso, 2 a 4 matérias publicadas diariamente. E sobre essa questão da leitura, professora, a gente vai falar disso exatamente agora. A gente vai agora pôr o PPT para conduzir a nossa conversa. Mas eu já vou, enquanto a Sabrina entra, eu já vou começar a falar para vocês que a nossa concepção teórica de trabalho com o jornal na escola está pautada nas práticas sociais de leitura e escrita, que são, segundo a argentina Délia Lerner, que escreveu esse livro, O Real, o Possível e o Necessário, né, Como Ler na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, são os objetos de ensino da escola, as práticas sociais de leitura e escrita. E a gente se baseia nesse livro para pensar como o jornal deve ser trabalhado dentro da sala de aula. A gente acredita que a gente deve ensinar os alunos a ler e a escrever os gêneros textuais reais, da mesma forma como fazem os leitores e escritores adultos de todos os gêneros no mundo fora da escola. Então, o escritor de conto, o escritor de um texto informativo, o jornalista que produz o jornal, como é a prática deles e a gente ensinar os alunos a escrever esses gêneros dessa mesma maneira que os adultos. Então, os professores na escola, para isso, devem criar condições para que os alunos aprendam dessa maneira. Por exemplo, quando a gente ensina os alunos a escrever um texto informativo, o que a gente faz? A gente mostra os procedimentos que os autores dos livros de textos informativos usam. Pesquisar sobre o assunto, buscar informação que esse tipo de texto deve conter, organizar e escrever o texto com a linguagem característica do texto informativo, né? Então, essas são as práticas
sociais de leitura e escrita. E hoje a gente sabe que faz muito mais sentido para os alunos aprender assim. Por isso é que a gente tem se esforçado em trazer para a escola essas formas de ler e escrever de vários gêneros, né? A curiosidade, parlenda, poema, texto informativo, crônica e os textos jornalísticos. Mas o que a gente quer que os alunos aprendam quando a gente pensa em trabalhar com jornal na escola? A gente quer que eles aprendam os comportamentos e procedimentos dos leitores de jornal e dos escritores de textos jornalísticos. E esses procedimentos incluem também a oralidade, né? Porque para que o jornal existe? Qual que é a função do jornal? Como que a gente usa o jornal? A gente usa para ler e comentar sobre as notícias, né? E esse comentar, discutir, debater os fatos do mundo é um trabalho riquíssimo de oralidade para a gente fazer com os estudantes na escola e formá-los para que eles leiam de maneira crítica, reflexiva, tudo o que eles lerem, tanto jornais como qualquer outro tipo de texto, né? Bom, e para então, quando a gente vai ler o jornal, o que a gente observa primeiro? Como adulto, como que a gente seleciona o que a gente vai ler? O que a gente prioriza? O que a gente gosta mais de ler no jornal, né? Então, isso é dessa maneira que a gente lê jornal, e é dessa maneira que a gente deve ensinar aos nossos alunos com leitura sistemática de jornal. Então, agora, a gente, na pandemia, à distância, os alunos em casa, como que a gente faz isso? A gente pode orientar os pais a lerem com os nossos alunos uma matéria por dia, se eles puderem, ou uma a cada 2 dias, né? Se o pai tem dificuldade de leitura, o irmão pode ler com ele. E aí vocês, como professores, depois vão discutir com os alunos. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Mas é muito importante a gente ter claro que na escola a gente não pode, não deve didatizar o material, didatizar esse trabalho com o jornal. Esse trabalho, ele deve ser feito, a gente sempre lembrar como a gente é o leitor e fazer da mesma maneira com os nossos estudantes, né? Bom, então, repetindo o que a gente sabe, que na sala de aula, com toda a turma, as possibilidades de usar o jornal são bem maiores, né, gente? Mas hoje a gente vai pensar nas atividades à distância. Porém, de uma maneira ou de outra, pensando a partir das práticas de leitura e de escrita e o jornal como complemento de todas as disciplinas, tá? Então, o procedimento mais importante... Desculpa, se você puder passar, Sabrina. Antes de passar, eu queria só trazer um comentário do chat, que nos perguntam se tem matérias usando Libras e que também é importante ter o jornal impresso em Braille. Acho que tem 2 comentários para a gente fazer aqui em relação à acessibilidade. O nosso site ele foi desenvolvido de forma estruturada para atender a acessibilidade, então questão de contraste, aumento de fonte, o site ele é todo audível por ferramenta, né, de leitura de tela, a gente tem um plugin para leitura em Libras das matérias também, e eu acho que vale a pena comentar aquele trecho do guia, né, Mônica? Sim, porque esse é um material também que quem assina, os assinantes do Joca recebem, que é um guia de apoio ao trabalho na sala de aula, que pode ser usado com todas as edições, e dentro desse guia existe um material para alunos, é um guia especial para alunos com deficiência, que tem como vocês podem adaptar as atividades para todos os tipos de deficiência visual, outras questões mais cognitivas, e de uma maneira muito interessante. Então, a gente tem esse suporte, sim, tá? Então, voltando a falar da formação do leitor, o procedimento mais importante para a gente formar o leitor é fazer aquilo que o professor comentou, que é a leitura sistemática do jornal e comentar sobre o que se leu. E isso é o que todos nós fazemos. Então, a gente sabe que o ideal é que todos os alunos leiam por algum tempo e sistematicamente o Joca,
e conversem sobre o que eles leram. Isso é possível nas aulas presenciais, mas também à distância. Dessa maneira que eu falei para vocês, né, com os pais junto, apoiando esse trabalho. E, uma vez familiarizados com o jornal e com os gêneros que o jornal traz, aí a gente pode começar a propor atividades para que os alunos aprendam a escrever alguns desses gêneros. Então, o que é que sempre acontece no trabalho da escola, né? É a gente fazer um momento de 2 ou 3 meses apenas de leitura, para daí começar a conversar sobre os gêneros dentro do jornal, porque isso que eu fui mostrando para vocês, aqui tem notícia, aqui tem reportagem, aqui tem entrevista, aqui tem resenha. Por que eu mostrei assim? Porque eu sei que vocês já sabem quais são e o que são os gêneros textuais, os gêneros da esfera jornalística. Os alunos não sabem, mas eles, com uma leitura, depois de uma leitura sistemática, eles vão saber identificar que são diferentes, que a notícia é diferente da entrevista, que é diferente da resenha, e qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem. Então, para isso, a gente não vai falar de cara para eles precisam ler bastante para que eles diagnostiquem as diferenças e, a partir daí, a gente converse com eles. Então, a gente sugere essa leitura em casa, e, ao mesmo tempo, a gente sugere que vocês enviem atividades que privilegiem a leitura. Então, a gente vai ver alguns exemplos de atividades realizadas agora, durante a pandemia, por ensino remoto e com o uso do material que está no Centro de Mídias. Tá? Você quer falar alguma coisa antes ou eu já posso reproduzir? Pode reproduzir, vamos lá. Eu vou descompartilhar e compartilhar outra tela, porque eu já estou com o vídeo aqui aberto. Então, e aí, o que eu vou mostrar para vocês, gente? Do primeiro até o ensino médio, a gente tem atividades que foram realizadas agora. E olha, eu tive que fazer até... É esse. Ah, tá bom. Deixa eu só contar sobre esse. Eu achei que você ia pôr o PPT. Porque essa atividade é do primeiro ano, é uma atividade de leitura que foi feita numa escola que já usava o Joca, porque a gente tem algumas escolas parceiras, no sentido de que existem financiadores que pagam assinatura para essas escolas estaduais, e a gente acompanha. Então, essa é a escola estadual Adalgisa Segurado da Silveira, que fica no Monte Kemmel, aqui na cidade de São Paulo. E a professora, vocês vão ver, ela já comenta com os alunos que eles já conhecem o Joca. E aí ela fez esse vídeo propondo a atividade, e aí a gente vai ver um exemplo do resultado. Vamos lá. Oi, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão acompanhar a leitura de uma coluna do Jornal Joca. Vocês lembram do Jornal Joca? É o único jornal no Brasil para jovens e crianças. Nós já fizemos algumas atividades com ele. Vamos fazer a leitura da edição 152 na coluna Maluquices. A matéria é: bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Para que não tenha problemas de manutenção, a montanha-russa do parque temático Belmont Park, em San Diego, nos Estados Unidos, precisa ser ativada todos os dias. Como o lugar fechou em março, por causa da pandemia do novo coronavírus, os funcionários tiveram uma ideia divertida para não deixar o brinquedo dar voltas vazio. Colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. As pelúcias antes-prêmios para jogos do parque têm dado cerca de 12 voltas na montanha-russa todos os dias. Para isso, elas passam pelo mesmo processo que os visitantes. Colocam cintos de segurança e são presas por barras, além de possibilitar que a atração de 95 anos continue funcionando. A iniciativa busca fazer as pessoas que passam por perto do parque sorrir. Nossa, que notícia inusitada, né?
Agora quero escutar vocês. Grave um vídeo ou áudio respondendo. O que é o coronavírus? Você sabe o que é pandemia? O que você acha que mudou na sua rotina nesses últimos tempos? Qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer assim que acabar a pandemia? Aguardo as respostas de vocês. Beijos e até mais! Gente, vocês viram que coisa mais legal? Porque ela, na verdade, ela fez uma leitura, né, e com imagem, né, apoiada com essa imagem e também mostrando para eles aonde estava essa notícia. Então, é um jeito, né, muito mais assim agradável para se ouvir à distância. E aí ela põe as perguntas na tela. Agora a gente vai ver o vídeo de um aluno, mas é tão engraçado porque ele não respondeu as 4 perguntas, ele responde uma pergunta. Vamos lá. Ai, pera um minuto aqui. É só aqui embaixo, ó. Não, é porque o botão fica atrás da barra aqui do player. Vitor, qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer assim que acabar a pandemia? Ir para o parque, ir para a escola, ir para o shopping e também qualquer coisa que uma pessoa normal gostaria de fazer. Qualquer pessoa normal gostaria de fazer. Bom, Elaine, eu não te perguntei se tem alguma coisa aí, alguma pergunta, algum comentário? Então, a gente está seguindo aqui. Bom, primeiro que assim, é muito interessante ver a atualidade, né, do jornal, como que ele toca temas que estão aí no dia a dia da gente, e a gente fica realmente com vontade de ler. Eu fiquei com muita vontade de pegar o jornal depois e ler. E fora as questões que a Sabrina já foi levantando, tem muita gente elogiando aqui a iniciativa. Por exemplo, a professora Marta Lúcia disse que o jornal é muito bom, a professora Miriam falando que o jornal é top, que a gente tem aqui o professor Kleber falando que o jornal é legal. Então, assim, tem vários elogios aqui, né? As pessoas muito interessadas realmente em conhecer o projeto de vocês e o jornal. Ai, que bom. Então, vamos seguir com os anos para a gente chegar até o ensino médio. Então, continuando com procedimentos leitores, o segundo ano, o que a professora pediu? Outra professora dessa mesma escola. Ela pediu que os alunos filmassem a leitura, eles fizessem um vídeo deles lendo uma notinha mesmo, vocês vão ver. E que depois tem perguntas de compreensão leitora sobre essa notinha nesse quiz. Então, a gente vai ver a leitura dela e depois como é a atividade. Ai, gente, vocês não sabem, porque tá bem em cima. Deixa eu ver se aqui deu. Boa tarde, meu nome é Luana, eu tenho 7 anos e hoje eu vou ler um texto. O que eu penso sobre? Temos que pensar na vida dos outros. Se sairmos, deixaremos a nossa vida e a vida dos outros em perigo. Os médicos, por exemplo, eles estão sem ver a família, para que as pessoas que pegaram o vírus possam ver delas depois que se curarem. Por isso devemos ficar em casa, pois de outra forma os hospitais ficarão cheios e entrarão em cápsula só. Eu não sei se você deu para ouvir, porque estava meio baixinho, mas ela está lendo. Primeiro vamos falar, ela está lendo no celular, vocês estão vendo? Então é o PDF na verdade, é uma das atividades que a gente põe naquela área do professor, a Sabrina mostrou para vocês, e que vocês têm lá no hot site de vocês, né? Então é um quiz, é uma questão do quiz, olha, número 5.
aqui o professor mandou pelo WhatsApp, ela está lendo, e como ela vai responder? Ela vai dizer qual é a letra que ela acha que é a correta. Então, o texto foi escrito com o objetivo principal de expressar uma opinião, informar a idade da leitora do Joca, pedir que as pessoas fiquem em casa, e a última alternativa, eu não estou conseguindo ler alguma coisa sobre a Covid. Conscientizar sobre a importância dos médicos no combate à pandemia de Covid, né? Então, agora, eu não sei se vocês repararam, primeiro é uma graça que ela tomou banho, se penteou, se arrumou e está arrumando o cabelo quando lê, e aí ela fala de qualquer fórmula, e ela fala também colapso, no final é para que o sistema não entre em colapso, mas ela fala cápsulas, porque imagina, ela nem entendeu o que ela leu, né? Colapso é uma palavra difícil para ela. Agora a gente não sabe se ela entendeu o contexto depois que essa professora conversou no final com todos sobre essa questão e qual era a alternativa correta para esse exercício. Agora, a atividade do terceiro ano de procedimentos leitores é uma atividade que foi enviada... Desculpa interromper, mas tem mais uma aqui de notícia de segundo ano. Desculpa, é essa, agora eu vi. Desculpa, no segundo ano, foi enviada por essa escola aqui de São Paulo, Major José Marcelino da Fonseca. A professora combinou com os alunos, cada um ia fazer o seu jornal, então a gente vai ouvir a leitura da Giovana, né, do jornal dela, uma leitura de uma notícia do Joca. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Giovana Silva Cruz, eu estudo na escola E.E. Major Marcelino da Fonseca. Boa tarde, a nossa reportagem traz uma notícia muito especial sobre um menino de 9 anos. Samuel Hertan Robson escreveu um livro, O Menino é a Casa na Árvore entre Sonhos e Pesadelos. Ele mora no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Antes da pandemia, ele já escrevia livros, mas não publicava, então resolveu publicar. Para o livro ser publicado, sua família resolveu fazer uma vaquinha online. Demorou 14 dias para arrecadar o dinheiro para mandar para uma editora. As pessoas que contribuíram com a vaquinha receberam um exemplar. O Jornal da Gi se encerra por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Então, até agora, a gente viu duas atividades de compreensão leitora, essa atividade que é de leitura em voz alta, né? E agora a gente vai ver, na verdade, o resultado de meu nome é Giovana. Projeto feito numa escola municipal de Cerqueira César, no interior de São Paulo, que até ganhou o prêmio, um dos premiados do nosso prêmio Professor Transformador esse ano, que o Joca fez. Porque a professora, ela fez agora, na pandemia, à distância, com seus aluninhos de terceiro ano, ela criou o podcast Macaca Sofia. Para isso, ela ouviu muitos podcasts com os alunos, fez uma enquete primeiro da família, para saber se a família utiliza mídias não impressas. Aí ela contou para os alunos o que é um podcast, escutou os podcasts do Joca e podcasts de histórias infantis, escolheu com os alunos sobre o que do Joca eles iam criar um podcast. Eles quiseram ler as notícias da sessão Maluquices, aí eles fizeram uma vinheta, uma música, né? Então a vinheta tem a música e tem a apresentação, gravaram e a gente vai ouvir uma gravaçãozinha desse podcast de um grupo só. E o que é interessante, enquanto a Sabrina coloca, é que ela tem um aluno autista, essa professora. E para que ele pudesse participar, ela deixou ele participar de todas as gravações, de todos os grupos, tem uma participação dele. Nesse caso aqui, ele leu o título da notícia. Ouçam. Vocês estão escutando? Uhum. Essa é a vinheta. Precisando de notícias divertidas? Então escute as maluquices da Macaca Sofia, um podcast do terceiro ano D. Olá, eu sou a professora Andréia Sully, bem-vindo ao podcast Macaca Sofia. Aqui falamos sobre notícias bizarras e engraçadas que saíram na seção Maluquices das edições recentes do Jornal Joca.
tempos de pandemia, a palavra da vez é live, não é mesmo? E muita coisa pode acontecer quando estamos ao vivo, né? A notícia de hoje é sobre uma briga de gatas, que rolou nos bastidores de uma live. Essa notícia saiu na edição 151 do Jornal Joca. Oi, Mônica, é para passar mais para diante? Não. Segue. Pode falar? Segue? Joca, e será apresentada no episódio de hoje pelo Leandro, pela Emanuele, Isabela e também pelo Antônio, nossos queridos aluninhos do 3º ano D. Vamos conhecer? Gatas de apresentadora aparecem lutando durante transmissão ao vivo. A jornalista filipina Doris Bigornia fazia uma transmissão ao vivo na TV, quando as gatas dela, Nela, Bela, Luna, começaram a brigar atrás da apresentadora. A profissional até tentou continuar como se nada estivesse acontecendo, mas a confusão foi tanta que ela começou a olhar para os lados preocupada. A filha de Doris publicou um vídeo do ocorrido em 16 de maio. E a filmagem já teve milhões de visualizações. O desentendimento entre as felinas começou após Bela ter tentado lamber o pelo de Nala, que ficou incomodada com a atitude. Já deu para ter uma ideia, pessoal? Eu tinha falado daquela hora para você passar o slide, que acho que tem um slide para frente que tem a vinheta, era isso? A vinheta não, a apresentação. Mas agora você vai passar, a gente vê, olha, que essa é a apresentação, né? Tá bom, agora a gente vai seguir. E tem essa atividade que é da Escola Henrique Dumont Vilares, do 5º ano, e aí é uma atividade mais convencional que vocês também podem fazer. Eu trouxe para falar disso, quer dizer, digamos que a gente não tenha papel, não tenha dispositivo, só tem o celular do pai, a gente consegue mandar uma atividade, até assim toda escrita. Olha, aqui tem um texto, que é um resumo de uma matéria do Joca, né? Na verdade é uma introduçãozinha, aí que ela vai mostrar a notícia do Joca, no próximo slide, e aí ela faz umas perguntas, a notícia que saiu no Joca, atividades culturais ganham nova cara na pandemia, e aí as perguntas que podem ser respondidas como? Na própria mensagem do WhatsApp. Número 1, qual é o título da notícia? Número 2, em que sessão? E aí as duas seguintes são perguntas opinativas, né? Então, quais são a primeira é de localização explícita do texto, né? Informação explícita no texto, que é o que está escrito lá. E a segunda é um problema de matemática, né? Qual é o total de frequentadores que caberão no teatro? Tendo antes 500 poltronas e agora, na verdade, foram removidas 500 que tinha 700, enfim, um problema de subtração. E aí a gente trouxe para ilustrar. E sobre procedimentos leitores, a última aula que eu vou mostrar para vocês é do 8º ano da Escola Estadual, que é conhecido como Verdão, lá em Osasco, que é Josué Benedito. E esse professor de História, o professor Daniel, fez uma leitura com a turma de uma matéria sobre as queimadas do Pantanal no Joca, e discute a matéria sobre, né, com eles, na verdade, engajando no trabalho deles. A gente, eu acho, vai mostrar um trecho, não sei se são seus 5 minutos, mas vamos ouvir o Eu vou reproduzir, você pode me avisar para parar, tá? Tá E aí bom. depois eu avanço para outro trecho ali no final, né? Isso. Ele filmou do celular Primeira dele. pergunta do Peraí. que a gente vai discutir.
Vocês têm assistido televisão? Vocês assistem TV? Muito? Certo. Deixa eu perguntar para vocês, então, se vocês estão assistindo TV, o que está acontecendo com o nosso espaço do Pantanal? Posso responder? Não sei se estou certa. Nosso espaço do Pantanal ele está acontecendo muitas queimadas e por isso, nisso que está acontecendo muitas queimadas, tem muitos animais morrendo e tem animais que estão entrando em extinção. Certo. É isso? Perfeito, perfeito. Assim, o Fábio também tinha respondido pelo chat, os dois estão corretíssimos. Daí vem uma outra pergunta. Essa vai ser uma aula de umas perguntas, assim, porque vocês vão entender. Eu vou chegar no material que a gente vai ver. Essas queimadas, esse caminho que é da destruição da mata, né? Esse caminho que é a destruição do bioma, o Pantanal, esse caminho que é a destruição dos animais, são animais que entram em extinção. É ruim para o Brasil? Sim, é ruim pro Brasil, né? Porque, tipo, a Mata Amazônia é um sistema de medicina, entendeu? Tem vários países que vêm para estudar plantas, que viram remédio, um monte de coisa. E o Pantanal é um bioma que é bem interessante, que tem vários bichos muito legais, muito interessantes, várias coisas para vocês pesquisarem sobre plantas, pode virar remédio, várias coisas. E isso é o que o Brasil tem mais valioso no Brasil. São os biomas que o Brasil acho que é um dos países da América do Sul que tem mais coisa mais verde. Diversidade, né? Um número grande de coisas diferentes, né? Espaços diferentes. Muito bem, Yasmin. Sim. Vocês sentem algum reflexo dessa destruição da natureza? Gente, então, o que ele está fazendo aí? Primeiro, o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o que está acontecendo, né? Estava acontecendo no Pantanal. E depois ele vai fazer a leitura da matéria e a discussão. A Sabrina vai pôr só no finalzinho para ver o gancho que ele dá para a aula seguinte. Depois da discussão, ele faz a apresentação do Joca. Ele mostra todo o jornal para os alunos, é a primeira aula, ele fala da parceria que existe com o Joca. Essa escola de Osasco, ela recebe o Joca, tem umas assinaturas que são, enfim, pagas para eles. Então, das aulas de agora até o final do ano, mais ou menos de 2 em 2, ou quando tiver mais conteúdo que seja próximo, a gente, pelo menos assim, 10 minutos, 15 minutos, eu gostaria de fazer uma leitura e interpretação desse jornal com vocês. Por quê? Para que vocês ganhem esse contexto de interpretar as coisas que vocês leem. Eu acho também que não adianta só eu ficar mandando material e aí você lê, mas de repente você não entender. Então eu vou mandar esse material do Joca para vocês lerem ele todo, para passar para colegas da sala de vocês também, se vocês quiserem, tá? E aí a gente vem discutindo nas próximas aulas alguma dúvida que vocês tiverem. De repente, vamos imaginar que a Ana Clara leu e aí ela ficou com uma dúvida na matéria sobre o besouro. Não sei, não é bem de história, mas é uma interpretação de um texto. Alguma coisa que ela leu, ela falou assim, eu não entendi muito bem, você pode explicar, professor? E a gente vem conversar, a gente vem entender esse processo. Tem no jornal do Joca, tem no site do Joca, matérias que são sobre a Revolução Francesa. Se você coloca na busca Revolução Francesa, que é o que a gente está estudando agora, você vai encontrar conteúdo lá para pensar um pouquinho a respeito também. Então, gente, Elaine, se você achar interessante, eu pus no nosso grupo do WhatsApp o link desse vídeo que está no YouTube para o professor que quiser assistir. E a gente pode continuar agora, Sabrina. Bom, então esses foram os exemplos que eu trouxe de procedimentos leitores, né? Então, atividades de leitura feitas com o Joca. E agora a gente vai falar dos procedimentos escritores, tá? Então,
lembrando que o jornal é um portador de texto que traz vários gêneros da esfera jornalística, a gente vai falar da possibilidade de escrita deles. Notícia, resenha, reportagem, entrevista, curiosidade, enquete, para que os estudantes conheçam as características de cada gênero e estabeleçam uma relação mais próxima com a produção jornalística que os repórteres fazem e aprendam a como escrever esses gêneros, a gente sugere que vocês proponham atividades e a gente vai mostrar o encaminhamento de algumas atividades. Uma delas é como produzir uma notícia, né? Pensando no passo a passo, tanto para a notícia como para outros gêneros. Então, uma boa entrada para a leitura do Joca entre os mais jovens, como eu falei, é a seção Maluquices. Então, a gente sugere que vocês se baseiem nela para as primeiras atividades. Vocês viram alguns exemplos, né? Então, para o primeiro e para o segundo ano, vocês podem propor a produção de... É que eu não falei ainda de como se faz o que faz o repórter, né? Você quer que eu volte? Eu já estava passando direto. Tá bom, eu vou falar sobre isso, que é importante. Por quê? Porque, na verdade, para escrever uma notícia, a gente recupera isso. O que faz um repórter ao escrever uma notícia? Então, a gente faz todo esse caminho de apurar ou pesquisar o assunto da notícia. O repórter vai para a rua, lá no local do fato, mas a gente faz na escola, pesquisando pela web. Aí, ele faz, depois que ele pesquisou, ele entrevista as pessoas, e no caso a gente pode, até se for fazer uma matéria dentro da escola, entrevistar pessoas dentro da escola, ou com a família, vocês vão ver que tem um exemplo assim, agora em casa eles entrevistaram pessoas da família, mas pode ir pondo, Sá. Tomar notas de informações importantes, planejar o texto da notícia e escrever a notícia. E revisar. Só que essas etapas, quando elas são discutidas com os alunos, é também discutida a linguagem, né? Qual é a linguagem característica de uma notícia? Depois que a gente leu muitas notícias, a gente percebe que é uma linguagem sintética, direta. O repórter, numa notícia, ele não exprime a sua própria opinião, né? Então, essa é a característica da notícia. Aí a gente vai ter para cada gênero as suas próprias características. E aí a ideia é que vocês proponham uma atividade de produção de cada um dos gêneros. Então, agora eu vou dar as ideias de produção. Então, no primeiro e no segundo ano, fazer a escrita de uma legenda. Nos terceiros anos, criar o título e a legenda. Quartos e quintos anos, reescrita da notícia e criação de um título. Então, essas são... A gente pode fazer essa orientação por áudio também, né? Ou por escrito, mesmo pelo WhatsApp que seja. Bom, aí a gente vai seguir com os exemplos. A legenda, você pode gravar em áudio a leitura da notícia que você vai fazer e falar para um adulto escutar junto com a criança aquela leitura e, em seguida, o adulto lê de novo a notícia para a criança no Joca em PDF. E aí o segundo passo é gravar, a criança vai gravar e enviar a explicação. Não, você, desculpa, antes o professor vai gravar e enviar para ela a explicação do que é uma legenda, que a gente tem uma ficha para isso, e o que a legenda deve conter e orientar o estudante como ele deve escrever essa legenda. Aí, o estudante pode escrever ou pode gravar a legenda em áudio e enviar para o professor de volta, tá? A gente tem as fichas que eu falei, são essas aqui, olha, que tem uma notícia que saiu no Joca e aqui um espaço para o estudante criar a legenda. Então, ele depois que vai ter ouvido 2 vezes a notícia, ele vai criar a legenda. E a próxima é a criação para o terceiro ano de um título para essa notícia e de uma legenda. Então, quando o professor do terceiro lê, ele não vai ler o título e nem a legenda, claro, para os alunos. Na correção,
Aí sim, ele pode ler o título original do Joca e a legenda original e até ver qual se aproximou mais da legenda e do título que estão no Joca. Vamos passar. A atividade do 4º ano, eu trouxe da Major José Marcelino da Fonseca uma curiosidade, que é, eles já incluíram no 4º ano, na rotina semanal, uma atividade com o Joca. Aí, por que eu trouxe isso? Para dizer para vocês, não é, aqui eles fizeram porque vai ao encontro da rotina semanal deles de leitura. Então, eles têm um momento diário de leitura, um dos dias da semana, que é quinta-feira, eles usam o Joca, a leitura de jornal, e daí eles usam o Joca. Mas o que é importante é vocês terem claro que vocês não precisam abrir um horário na sua grade para trabalhar o Joca. Ao contrário, a gente já sabe que vocês têm muitas coisas para dar conta, muito conteúdo, muito material para trabalhar. O Joca, ele deve entrar, como eu já falei, como um complemento do trabalho em diversos momentos da sua semana. Então, se você encontrou uma matéria que vai ser boa para ler com eles na sua aula de ciências, no caso do professor polivalente, ou no caso do professor dos anos finais, na sua disciplina, naquele momento, para fazer uma atividade, para ser um disparador de uma atividade, você vai ler naquele momento. O professor polivalente, ele pode ter um momento de leitura semanal do texto jornalístico, que eu acho importantíssimo e perfeitamente viável, e, além disso, um momento que ele trabalha em alguma disciplina como complemento, ou em várias, se ele achar 2, 3 matérias aquela semana que servem para o trabalho que ele está fazendo, ele usa. Mas a ideia é, se ele encontrar, se for a favor do conteúdo que ele está trabalhando, tá? E essa escola mandou atividades dos alunos, mas as fotos não estavam boas, de uma atividade multidisciplinar que a gente envia para vocês por edição. Então, eu vou mostrar agora na sequência, Sá, a atividade, olha, é essa do 4º ano. Essa atividade, por exemplo, tem aqui atividade, um item de matemática, com 4 perguntas. Aí o próximo, sempre baseado em alguma matéria da edição, no caso, 159. Aí o próximo é uma pergunta sobre o Código de Trânsito, de uma matéria que saiu, e aí é uma atividade de gramática, de linguagem, tá? E aqui, olha, observe como ficou parte desse texto, pinte de amarelo 5 erros que eles cometeram, aos alunos aqui em cima, e reescreva-os em seguida. Então, aqui está o texto e ele vai reescrever. O próximo item, que é o número 3, na seção Brasil, os benefícios de se envolver com a cozinha, é a matéria. E aí a pergunta é sobre as origens dos alimentos mais comuns da culinária brasileira e a influência das diferentes nações. Marque V ou F para as afirmações que vêm a seguir, todas relativas àquela matéria. E no final dessa ficha, que tem do 1º ao 9º ano, tem uma para cada ano, vocês podem usar até como uma atividade avaliada, tem as habilidades da BNCC que se alinham a cada um desses itens, que estão contempladas nessa ficha. Então, para justamente ajudar vocês no seu trabalho com as habilidades. E aí a gente segue para a atividade do 5º ano, é um telejornal. Então, de novo, ela reescreveu aqui, é diferente daquela que a gente viu do 2º ano. Aquela foi uma leitura de uma matéria do Joca. Aqui, essa aluna do 5º ano, ela reescreveu uma notícia do Joca e aí ela gravou um vídeo falando da notícia. Eu não vou passar, vamos passar reto para a gente chegar para os mais velhos, Sabrina? E aí, vocês vão ver que é um vídeo ela lendo. Aqui, a gente tem do 6º ao 9º ano. O que a gente sugere? Que sejam trabalhados todos esses gêneros, notícia, reportagem, entrevistas, resenhas e artigo de opinião. Essa atividade que a gente vai mostrar para vocês foi feita pelo 8º ano da Escola Estadual Raul Cortez, aqui em São Paulo, e elas, 2 alunas, primeiro escolheram um tema que elas ouviram
da TV Joca, sobre o desperdício de lixo, né? Então, é uma questão do meio ambiente. E aí, elas pesquisaram mais sobre esse tema, entrevistaram pessoas da família, escreveram uma reportagem, vocês vão ver o tamanho da reportagem que elas escreveram, criando título, criando subtítulos, e aí elas enviaram para a gente, tanto por escrito, como a gravação em áudio. Então, olha, tudo isso que eu já contei aqui. Então, elas nos enviaram por escrito assim. O título é O Lixo no Brasil, então tem toda uma apresentação sobre todos os problemas vividos hoje aqui no Brasil, né? Então, os plásticos que são descartados de forma irregular, o que aconteceu desde a primeira Revolução Industrial. Olha que bacana, elas estão usando os conhecimentos que elas aprenderam agora, gente, durante a pandemia. Eu recebi essa atividade, foi feita no final da semana passada, no começo dessas semanas. Segunda-feira eu recebi. Aí a gente segue, tem o subtítulo, o que poderíamos fazer para diminuir o lixo, as entrevistas que elas fizeram com os familiares. Então, elas põem o nome da pessoa, de 38 anos, e a gente observa como elas se preocuparam com a linguagem jornalística, né? Diz que nós precisamos de uma reeducação com relação ao lixo, que nós precisamos adotar o hábito de separar o lixo. Um professor de 8º ano tem um prato cheio aqui nessa atividade, porque ele pode fazer uma revisão mostrando o que elas ainda usaram de narrativa, que não é jornalística, porque o texto jornalístico é um texto narrativo, mas sintético, muito econômico, muito direto, e aqui, às vezes, elas não foram tão diretas, e pode fazer uma discussão enorme sobre o conteúdo do que elas estão trazendo. Vamos ouvir a leitura dessa reportagem, um pedacinho só, porque elas mandaram como se fosse uma notícia de rádio também. O lixo no Brasil. O lixo no Brasil, segundo o Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, sem tratamentos e, em maioria dos casos, em céu aberto. Depois do período da primeira Revolução Industrial, houve um grande crescimento industrial que teve um enorme incremento após a Segunda Guerra Mundial, que acabou gerando um engrandecimento na quantidade de lixo. O lixo fica mais evidente nos países que não há muitas coletas de lixo. O lixo não é somente problema de caráter ambiental, mas também de saúde e qualidade de vida. A coleta configura como um dos principais serviços públicos. O lixo é um... Então, só para ilustrar, né, gente? O lixo no Brasil. O lixo no Brasil, fazer para joga bastante vezes lixo na Joana da Silva, de 38 anos, diz que nós precisamos de... Passa o slide, pronto. Porque ele está aí atrelado ao slide, né? Então, eu só não passei tudo para a gente, né, só um exemplo, mas assim, vocês veem, isso partiu delas. A atividade era para entregar o texto escrito, e as próprias alunas quiseram gravar esse áudio e enviar também. Então, elas já estão fazendo esse trabalho de educomunicação, né, de usar as mídias, todos, né, de 7 a 17, estão com uma familiaridade muito grande, mesmo não tendo dispositivo, eles têm essa destreza. Eu trouxe aqui, gente, uma coisa muito bacana sobre o ensino médio. A rede estadual de Pernambuco está recebendo o Joca. E aqui a gente tem esse primeira pergunta do que a gente vai... Só um minutinho. Dessa escola... Essa escola é uma escola que fica nessa cidade de Tabira, que é uma cidade de 28 mil habitantes, no sertão do Pernambuco. E ela é uma escola de tempo integral, profissionalizante de ensino médio, né? E eles fizeram, esse vídeo é longo, mas eu vou mostrar só o comecinho, que é muito interessante, porque eles fazem uma apresentação do Joca em cordel, que é uma coisa das raízes, né, do Pernambuco. Então, é muito interessante por isso. Vamos ouvir só esse trechinho, mas vale a pena. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Notícia na hora certa. Está no ar a primeira edição do Jornal Joca, na Herente Carlota.
coordenado pela professora Thais Eduarda, na disciplina de Projeto de Vida, conta com alunos do primeiro, segundo e terceiro ensino médio. O Joca faz a utilização de uma linguagem contextualizada e adequada para o público infanto-juvenil. Aborda atualidades gerais, além de temas inovadores que instigam a curiosidade. E hoje nós vamos falar sobre ele, que é amado por uns e odiado por outros. Que já virou música nas vozes de Tim Maia, Xuxa e Trem da Alegria. E com pimenta já foi o nome de uma telenovela brasileira. Sim, nós vamos falar sobre o chocolate. Nossa produção falou com os chocolates de toda a cidade. Fiquem agora com 5 curiosidades malucas sobre esse doce. Afinal de contas, 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. Roda o VT. Informação é importante, sendo bom, sendo mal. Ter gente atualizada, para nós é o essencial. Cuide, homem, venha logo para ler o nosso jornal. No nosso jornal nós temos bombas de informação, notícias quentes fervendo para o menor e para o grandão. O jornal Joca na Carlota não divulga mentiras e é feito com coração. Aqui a notícia tem hora certa com as maluquices do Joca. Passamos somente a verdade, sem fake news ou fofoca. Junte toda a sua galera com chocolate e pipoca. O maluco do Joca sempre diz que a vida não é brincadeira, que se tornar uma barra, seja ela 100% verdadeira. Escura ou clara, doce ou amarga, é única e derradeira. O Joca está na Carlota e desvenda curiosidade. Se tu quiser informação, faz uma leitura de verdade. Pode abrir fontes de pesquisa, essa é tua oportunidade. Você sabia que em dezembro de 2018 ocorreu uma enchente de chocolate na Alemanha? Isso aconteceu devido a um vazamento num tanque numa fábrica de chocolate. Devido a esse acontecimento, os bombeiros tiveram que utilizar pás e água quente para modificar uma crosta de chocolate que ficou sobre o asfalto de uma cidade na Alemanha. A quantidade de chocolate que os bombeiros retiraram do asfalto dava para produzir 74 mil bombons. Esse vídeo vai longe, então a gente vai parar por aqui. E aí, eu queria só falar agora mais um pouco com vocês sobre a entrevista e a resenha. Então, Mônica, antes de você entrar, eu queria só trazer umas perguntas de professores aqui do chat. Professor Clodoaldo pergunta que ele queria saber se o Joca é quinzenal ou mensal. A edição impressa que vocês estão recebendo em PDF é quinzenal. Ela é veiculada ao longo dos meses letivos. Esse ano a gente fez algumas edições a mais, então a gente avança até dezembro, mas a gente tem atualizações diárias no site. E professora Neuza Maria, ela pergunta se tem que assinar esse jornal. Este ano, vocês, como a gente mostrou no começo, não sei se todos pegaram, mas no início a gente mostrou que é possível de acessar por meio do Centro de Mídias. Todos os PDFs, desde abril, né, você falou, Mônica? As edições estão disponíveis lá para acesso livre de vocês e dos estudantes de vocês. E a Elaine, eu acho que deve ter colocado, né, Elaine, o endereço do Centro de Mídias no chat aí para vocês, gente, para vocês entrarem direto e verem todo esse material que a Sabrina falou. E eu não sei se a Elaine quer falar mais alguma coisa também. Tá no mudo. Opa, eu estava aqui no mudo, desculpa. Eu já coloquei, sim, o endereço nos 2 chats. A gente está com menos gente aqui, mas eu estou ligada também no canal do ensino do Fundamental 1, tá, gente? Então, se vocês tiverem pergunta, é só um aviso que vocês podem fazer aqui também. Já coloquei o endereço, tanto do vídeo como do chat, o endereço do hot site, né, que está lá, vocês acessam pelo Centro de Mídias, também
E eu vou colocar daqui a pouco novamente para reforçar um pouco, tá bom? Tá joia. Então, nós estamos já seguindo para o final, agora com 3 gêneros a mais. A gente já falou de notícia, de reportagem, agora a gente vai falar de curiosidade. Como você pode propor para o seu aluno, à distância, realizar curiosidades, né? Entender o que é uma curiosidade e produzir um Você Sabia Que. Então, vocês podem usar um Você Sabia Que do Joca como modelo, ler o texto para o aluno e para o adulto por áudio, o adulto da família dele, aluno, e no segundo áudio você contar para ele o que é a curiosidade e perguntar, pedir para que ele pense numa pergunta sobre algo que ele queira fazer de um tema determinado. Então, por exemplo, vocês vão propor que ele faça uma pesquisa sobre aves. Uma pergunta que ele gostaria de saber sobre as aves. Ele faz a pesquisa na internet, envia a resposta para você, você consolida todas as respostas dos alunos e devolve para eles em forma, porque daí ele vai pesquisar a resposta à pergunta que ele mandou. Então, ele faz a pergunta, pesquisa, escreve a resposta para você e você seleciona 6 perguntas e respostas que podem compor a sessão Você Sabia Que da sua turma, tá? Vamos passar. Aqui tem um exemplo, olha, de um jornal que é da Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, que fez um Você Sabia Que sobre animais marinhos. Então, tem aqui, olha, tem mais de 6 perguntas. O Joca traz sempre 6, mas eles trouxeram mais porque tinham mais que eles avaliaram interessantes de publicar. Esse, por exemplo, é um produto que vocês podem fazer na escola de vocês, ou com a sua turma só, não precisa ser um jornal da escola inteira. Pode ser só da sua turma, ou só do seu ano, né? Junta todas as classes do mesmo ano. A resenha, que também vocês podem usar como modelo as resenhas que são publicadas no Joca como dica da leitora ou dica do leitor. Então, vocês leem uma dessas resenhas, né? Para a criança e um adulto que está em casa ouvirem, e em seguida esse adulto lê de novo a resenha para ela, ou os mais velhos podem ler sozinhos a resenha. Aí, no segundo áudio, você explica o que é uma resenha, fala quais são as perguntas que têm que ser respondidas na hora de se escrever uma resenha, né? E aí pede para eles escolherem sobre o que eles querem escrever uma resenha. Um livro que eles leram e gostaram, um jogo online que eles gostam de jogar, um filme, um programa de TV, uma série, e aí enviar para vocês. E vocês podem propor que eles troquem entre si as resenhas, né? Mandar você mesmo, na verdade, porque eles não vai estar presencialmente. Então, você envia para os colegas, cada colega recebe uma resenha, pode comentar, depois, se dá para fazer a aula online, pode comentar oralmente, o que é muito bom, né? Muitas vezes a gente fica aflito como professor, porque não tem a atividade entregue por escrito, mas não é verdade. A gente, oralmente, parece que a gente não registrou, mas se aprende muito comentando e discutindo oralmente. Então, aí são as perguntas da resenha. Vamos passar para a entrevista. Olha, aqui, de um outro jornal, de uma outra escola, uma resenha publicada. E aqui a gente tem a seção Repórter Mirim. No caso, a gente usou para propor para o 1º ao 5º ano essa entrevista com uma professora, contando como estava a vida do professor na pandemia. E aí, a mesma coisa, num primeiro áudio, o professor lê a entrevista para o adulto escutar junto com a criança, o início da entrevista, e depois o adulto termina a leitura, porque é um texto mais longo, apesar de serem perguntas e respostas. E o áudio 2, o professor explica para o estudante como ele deve escrever uma pergunta ou 2 perguntas para os alunos mais velhos, que eles fariam a você, professor, sobre a sua atividade à distância durante a quarentena, para eles saberem como você está se sentindo, como está a sua vida de professor na quarentena. Isso é uma coisa que vocês podem fazer o ano que vem também, porque a gente vai continuar, na verdade, né, meio em casa. E aí, para os mais velhos, a gente sugere, e aí tem aqui ideias de perguntas, né?
E você, professor, vai poder escrever a introdução da entrevista. Vamos mostrar antes esse aluno fazendo a entrevista com o irmão dele. Vale a pena. 4º ano. Bom dia, pessoal. Eu sou aqui, Maicon, seu entrevistador de hoje, do Jornal do Joca, com o Matheus, que é o nosso entrevistado. Matheus, antes de começarmos a entrevista, por favor, se apresente. Oi, pessoal, bom dia. Sou Matheus Ferreira, do 4º ano B, escola Adalgisa Segurado da Silveira, tenho 9 anos. Matheus, nessa quarentena, quais os seus maiores medos? Que alguém da minha família pegue o coronavírus, ou no trabalho da minha mãe, trabalho do meu pai, da minha escola, ou até do seu trabalho. Quais as mudanças na sua rotina por causa dessa quarentena? As mudanças é que eu não vou mais para a escola cedo, mas eu faço lição cedo, não vou jogar mais bola cedo, não vou para minha outra escola que eu ia de tarde, não faço pouca coisa na minha outra escola pelo vídeo, muita coisa mudou. Sim. Nessa quarentena, você tem sonhado com alguma coisa muito mais específica? O que você tem sonhado mais? Por uma vez eu tive um pesadelo que eu tinha sonhado com o Jason, que ele era o meu professor. Eu fiquei com muito medo. Eu tive que chamar minha mãe, que eu tava morrendo de medo. Mas eu também sonhei com coisas boas. Eu sonhei que eu era um jogador de futebol. E que eu já era grande. E já tinha família. Esses sonhos são um dos melhores. Matheus, todo mundo tem um sonho. Pode parar. Gente, então, a gente agora vai encerrar, porque a gente está no tempo exato e começa um outro programa agora, mas a gente tinha essa outra sugestão, que é, na verdade, os alunos mais velhos fazerem tudo isso mais autonomamente, né? A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha dado para ter ideias de como usar o Joca e que vocês continuem usando o Joca, que vai estar disponível para vocês até o final do mês de dezembro. E a gente espera que continue o ano que vem também. Tá bom? Muito obrigada. Eu queria te agradecer muito, foi muito interessante. Eu acho que o tempo assim foi muito curto. E eu queria fazer o convite para você voltar. E você, a Sabrina, né? Vocês voltarem e a gente continuar essa conversa em outro dia. Muito obrigada a vocês do Joca por esse conteúdo tão relevante que a gente viu hoje, que a gente tem o conteúdo também todo disponível no site do Centro de Mídias. Eu queria agradecer também a professora Rosângela Celta, que ajudou a gente a colher as intervenções, né, dos nossos professores, e a vocês que participaram aqui com a gente. A gente vai encerrando aqui, porque realmente o tempo já esgotou, e convido vocês para ficarem sempre ligados aqui na programação do nosso canal, tá bom? Tchau, gente, boa tarde e até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.